Não se esqueça que nós temos os estudos aqui nos vídeos, que são colocados aí, geralmente em 3 partes. Aí na quinta-feira, à noite, sexta-feira, já estão completos em um vídeo só. E nós temos os estudos bíblicos escritos, onde existe um vasto material para você consultar. Muita coisa mesmo. Então, entre lá e consulte, leia. E essas figuras ilustrativas que nós usamos aqui nos vídeos também, todas essas figuras, ou slides, né? Então, você pode consultar, pode adquirir gratuitamente. Nós colocamos em nosso blog e também colocamos lá no nosso site, né? www.apagosseu.org.br/Prof. Henrique. Você vê o endereço abaixo aí. Temos também os vídeos de 2014, quando esta revista foi lançada pela CPAD. Em 2014 eu estava muito ocupado, porque além de fazer os estudos de adultos, eu trabalhava também com discipulado. Havia um discipulado na minha própria residência. Nós chegamos a batizar 48 pessoas desse discipulado. Então veja bem que nós usamos muita coisa, muito material de diversos escritores, e é claro, corrigindo alguma coisa, adaptando alguma coisa, atualizando alguma coisa, né? Então, existem muitos estudos aí incluídos neste estudo que está escrito. Os vídeos, eu faço vídeos aí desde 2004. Fui o primeiro a colocar vídeos de EBD na internet. Em 2004, nós já estávamos aí lançando os vídeos. Eu tinha um programa de TV em Imperatriz, chamado EBD da TV, por isso esse nome. Então passava na TV lá todos os sábados e a partir daí que surgiu a ideia de colocar na internet. De lá para cá, então, os vídeos estão aí há 17 anos já na internet. Vamos então ver o tópico 1, o profeta do Antigo Testamento. Subtópico 1, conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas, como está em Jeremias 1,5. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, primeiro livro de Samuel 3, 19 e 20. Elias e Eliseu, primeiro de Reis 18, 18 a 46, segundo de Reis 2, 1 a 25. A profetisa Uda, segundo de Reis 22, 14 a 20. E muitos outros, como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. Então, no Antigo Testamento, Deus levantou vários profetas. E eles eram responsáveis por serem porta-vozes de Deus. Veja bem, aqui foram citados vários, mas nós temos Abraão, foi citado como profeta de Deus. E nós temos Moisés, de suma importância, como profeta de Deus. Agora, por que foram separados os livros, né? Quando se chama os profetas aí, os profetas maiores, aqueles que escreveram mais, né? Profetas menores, aqueles que escreveram menos. E dentro da Bíblia hebraica, então, foi separado aí os profetas, né? Nós temos na nossa Bíblia também separado aí os profetas. Mas veja bem, Davi foi profeta. Salomão foi um profeta. Então, é porque havia o quê? Uma classificação oficial de profeta. Aquele que trabalhava exclusivamente como profeta. Então, como Abraão não trabalhava exclusivamente como profeta, nós vamos ver Moisés não trabalhava exclusivamente como profeta, Davi não trabalhava exclusivamente como profeta, então esses ficaram com os outros escritos. Agora não quer dizer que não eram profetas. Nós podemos dizer até Adão era profeta. Como é que ele vai falar de casamento, né, de filhos, se ele nem conhecia o que era isso?
Quando ele diz que agora o homem com a mulher vão se juntar, né? Vão ter filhos. Então, como é que ele sabia disso? Ele estava profetizando, ele estava como um profeta falando sobre o futuro. Então nós temos vários profetas na Bíblia que não estão alistados como profetas. E também no Novo Testamento nós vamos ver que além de apóstolo, o Pedro era profeta. Tanto é que ele falou várias coisas que iam acontecer no futuro. Falou até sobre o final da terra sendo destruída por fogo. Mas qual era a sua ocupação principal? Apóstolo. Vamos ver o apóstolo Paulo também era um profeta. Falou várias coisas que iam acontecer no futuro. Mas sua ocupação principal era de um apóstolo. Vamos ver o apóstolo João, profeta que escreveu o Apocalipse. Ele escreveu várias coisas sobre o futuro. Isso é o trabalho de um profeta. Mas tinha também o seu ministério de apóstolo. Então, por isso, eles não são colocados na Bíblia como assim, o profeta Abraão, o profeta Moisés, o profeta Davi, aí o profeta Pedro, o profeta Paulo, o profeta João. Olha, por isso que não tem o nome deles aí destacado como profeta tal, porque a ocupação principal deles não era ser profeta. Então o profeta poderia falar com uma pessoa exclusivamente, como várias vezes o profeta falou com um rei, né, em Israel, podia falar com a nação, podia falar com um grupo de pessoas. O seu ministério independe de um número de pessoas que vão receber a mensagem que ele vai falar. Também vamos ver que o profeta era muito respeitado. Vamos ver, por exemplo, Samuel, que as pessoas, quando Samuel chegava em um lugar, as pessoas já perguntavam. Veja, essa é a pergunta. Sua visita é de paz ou não? Já com medo. Porque o profeta geralmente era usado por Deus para levar a mensagem de revelação do pecado e do juízo de Deus sobre esse pecado. Então nós vemos um destaque muito grande, né, para o profeta Samuel, que ou fundou ou deu continuidade a uma escola que treinava os profetas, ensinava o comportamento do profeta, como ele buscar de Deus a orientação, como falar só o que Deus mandasse falar. Então já existia uma escola, e eles estudavam os escritos também, estudavam a palavra de Deus. Então Samuel foi um líder dessa escola. Depois nós vemos Elias sendo também líder dessa escola, e depois vemos também Eliseu sendo líder dessa escola. Então uma escola importante, com profetas importantíssimos, que se destacaram dentro da palavra de Deus. E nós podemos ver aí profetas que se destacaram muito, escrevendo, né, os livros. Aí, o profeta Isaías, Jeremias, Daniel, vários outros profetas que nós temos listados aí. Dentre esses todos, então, nós temos como mais importantes, né, os profetas que escreveram alguma coisa. E são separados na Bíblia aqueles que escreveram mais e os que escreveram menos. Então, os que escreveram mais, profetas maiores. Escreveram menos, profetas menores. No subtópico 2, nós temos aí o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Jeremias 1,4, Isaías 45,1. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo, como está em Jeremias 31,28, Daniel 7,1. Num primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro do palácio real. Temos como exemplo aí Natã, né, segundo Samuel 12,1, 1 de Reis 1,8, 10 e 11. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Jeremias 1, 18, 19, 5, 30, 31 e Isaías 58, de 1 a 12. Então veja que o ofício do profeta incluía, olha só, revelações dadas por Deus de coisas ocultas, tanto no passado quanto no presente, quanto também revelava alguma coisa que ia acontecer no futuro.
E o profeta revelava muito o que? Os pecados ocultos. Então, se haviam pecados, o profeta também revelava o que Deus disse para ele a respeito do juízo dele sobre este pecado. Poderia ser de uma pessoa, poderia ser de um grupo de pessoas ou da nação inteira. E veja que o profeta arriscava a sua vida ao entregar a mensagem. Jeremias chegou a pedir: eu vou te falar o que Deus mandou falar, mas não me mate não. Jeremias sofreu muito, foi jogado até dentro de um poço. Sofreu muito, quase morreu. Então nós vamos ver que profetas arriscavam a vida ao entregar a mensagem que Deus dava para ele entregar. E muitas vezes Deus dizia: vai lá, fala para eles isso. Eles não vão escutar, mas fala para eles. Veja bem, já sabia que o povo não ia ouvir, não ia obedecer. Mas Deus enviava a mensagem a eles e enviava a advertência de juízo. Também, profetas eram usados para aconselhamento dos reis. Eles tanto ungiam o rei como rei, né? Derramavam o azeite sobre a cabeça do rei, quanto também aconselhavam o rei sempre quando ele tinha necessidade de orientação, de direcionamento. Então o profeta também fazia esse trabalho e também ele advertia os reis. Olha só, uma função difícil e perigosíssima. Então sempre o ministério profeta, ele exige do profeta coragem. Exige do profeta que ele seja um homem muito íntegro e que não tenha de jeito nenhum medo de entregar aquilo que Deus manda ele entregar. Que ele tem que falar o que Deus manda falar, arriscando sua própria vida, muitas vezes seu ministério, sua posição dentro da igreja. Veja só, muitas vezes a sua até posição social, muitas vezes vai ter que passar até necessidades para obedecer aquilo que Deus manda falar. Então, não vá pensar que a vida de profeta é vida mansa, tranquila, todos gostam dele. Não existe isso. É um ministério onde aquele que exerce realmente o ministério, aquele que obedece a Deus, entrega a mensagem de Deus, a maioria das vezes ele vai ser odiado, perseguido, mal falado. Isso é o que nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Veja que os profetas do Novo Testamento foram tão perseguidos, veja bem, tão perseguidos dentro da própria igreja, pelos próprios irmãos, pelas próprias lideranças. Foram tão perseguidos que hoje você praticamente não vê falar que existe um profeta na igreja. Você vê algumas pessoas usadas no dom de profecia, mas não um profeta. Profeta é ministério. Olha bem, revela segredos, revela pecados, traz uma mensagem, muitas vezes, de juízo de Deus, mensagem futurística, falando sobre o futuro aí, né? Então, profeta mesmo, ministério, é um homem então usado por Deus em milagres. Agora você vê pessoas usadas em dons aí, né, como de profecia, que é diferente do ministério profeta. Aquele que tem o dom de profecia, às vezes a gente chama ele de profeta, mas ele não é profeta, ele não tem um dom ministerial de profeta. Apenas ele tem um dom do Espírito Santo de profecia. Muitas vezes Deus usava o profeta para trazer também algumas parábolas, né, alguma coisa que a pessoa não entendia diretamente, no mesmo momento, o que Deus estava falando, mas ele ia raciocinar e ia descobrir o que é que Deus mandou falar. Então vinham revelações, vinham sonhos, e Deus falava pessoalmente também com a pessoa, vinha, né, o pensamento, e ele falava depois. Deus mandava escrever algumas vezes, o que ele mandou para alguma pessoa, para algum país, né? Então Deus usava o profeta de várias maneiras, e as mensagens também vinham de várias maneiras a ele, e ele
passava para frente essa mensagem, tanto para uma pessoa, quanto para um grupo de pessoas, ou para uma nação. Até nação estrangeira, Deus mandou recado, né? Deus mandou falar coisas importantíssimas com eles. Veja que Daniel, por exemplo, falou com pessoas que eram líderes mundiais, com impérios grandiosos, né? Como Nabucodonosor, né? Belsazar, Dario, Ciro. Então veja, importantíssimas mensagens para pessoas que tinham uma preeminência muito grande, que era um poderio muito grande no mundo. E nós vamos ver que no Novo Testamento, por exemplo, Paulo falou a reis, né? Falou a pessoas como governadores, então pessoas importantíssimas que comandavam regiões muito grandes, comandavam multidões. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados, principalmente por reis. Se ele queria, por exemplo, uma batalha, ele consultava. Profeta, consulte a Deus aí se eu devo ir ou não. Então, olha só, os profetas eram consultados. Hoje, a igreja, nós temos cada um de nós o Espírito Santo morando dentro de nós. E nós podemos consultar o Espírito Santo, consultar a Deus. Devo ir a tal lugar ou não? Devo fazer isso ou não? Devo comprar isso ou não? Podemos consultar e Deus responde para nós diretamente, ou pode responder falando conosco através do dom da profecia, ou pode enviar um profeta a nós e falar. Então existem também as manifestações de Deus através tanto daquele que tem dom de profecia, quanto do que tem o ministério profeta. Quase toda a igreja tem alguém que deu testemunho, que diz, olha, eu estava na rua andando, de repente uma pessoa chegou para mim e disse, Deus mandou te dizer isso, isso e isso. Tá. Quando é uma profecia, ela confirma o que? Ela dá a resposta à oração da pessoa. Por exemplo, a pessoa quer ir para o campo missionário. De repente, uma pessoa vai dizer, olha, Deus mandou te dizer que ouvimos a sua oração, que Ele está enviando você para o campo missionário. É uma profecia. Agora, existe também, quando uma pessoa recebe, ela não orou sobre isso, não sabia sobre isso, por exemplo, chega um profeta na igreja, chama alguém e diz, olha, não vá viajar amanhã naquele ônibus, porque aquele vai ter um acidente, o ônibus vai virar no caminho, você vai morrer se você for. Olha só, uma coisa no futuro, uma revelação de algo que ninguém sabe. E Deus está mandando dizer então para aquela pessoa. Então o profeta é muito usado nisso. De, por exemplo, revelar pecado. Às vezes uma pessoa importante na igreja, até da liderança, às vezes está em adultério, né? Então o profeta vai dizer. O profeta chama a pessoa mesmo e diz. Então, ele repreende na frente de todos, Deus falando agora. Se nós tivermos um irmão na igreja que pecou, então nós vamos chamar essa pessoa, vamos conversar com ela, né? Vamos tratar com todo amor, carinho, para a pessoa deixar esse pecado. Então, mas quando é um profeta, então agora Deus vem com já uma palavra dura para aquela pessoa mudar. Ou então o juízo de Deus acontece. Então há uma revelação na frente de todo mundo. A pessoa passa vergonha mesmo. Eu já vi muito isso. E nós temos profetas no Brasil muito usados por Deus. Eu quero destacar aqui o profeta Washington, né, que ele já várias vezes ele falou, inclusive ele estava pregando uma vez numa cruzada e ele virou para as autoridades ali e disse que um deles ia morrer. Uma autoridade da cidade. E era o prefeito, e o prefeito realmente morreu poucos dias depois. Veja bem, é um profeta. E Deus dá a ele uma mensagem instantânea. Ele não leu em algum lugar. Profeta não é para, eu vou pregar aqui a palavra de Deus, eu li a Bíblia aqui e tal. Não é isso, profeta. Profeta é uma mensagem instantânea que ele recebe e ele passa para quem Deus mandou falar.
Tem gente que pensando assim, não, eu vou pegar aqui a Bíblia e vou conferir, ver se o profeta falou, se está na Bíblia isso. Se o profeta diz para você assim, não vá viajar amanhã porque você vai morrer se for que o ônibus vai virar. Você vai achar isso na Bíblia onde? Então não é assim como as pessoas pensam. Né? Então é preciso haver experiência, é preciso ver todos os dons do Espírito Santo e os dons ministeriais na igreja para que as pessoas entendam como é que funciona. E sem avivamento, sem a igreja viver corretamente do jeito que deveria, sem reconhecer os ministérios como deveria, aí não vão ver, não vão ter experiência com isso. Subtópico 3, o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Então, o que é chamado aí profetismo, uma época onde profetas foram enviados por Deus e eles traziam mensagem de juízo sobre o pecado cometido em Israel. Aí, falando de Israel, nós estamos incluindo a parte do norte, né, que é chamada Israel, a parte do sul, chamada Judá, porque já é um período aí após a divisão do reino de Israel. Então, estava ali primeiro Samuel, depois é que veio, então, a existir esse período, né, quando Salomão já foi ali repreendido pelo profeta Isaías, que já previu que o reino seria dividido. Então, a partir daí houve a divisão, a parte norte chamada Israel, com a capital Samaria, a parte do sul chamada Judá, com a capital em Jerusalém. Então, haviam profetas da parte de baixo de Judá e haviam profetas na parte de cima de Israel. Como a idolatria imperava, então os profetas repreendiam o povo e revelavam aí os juízos de Deus que viriam sobre eles, como veio, né? Depois foram invadidos, deportados para terras distantes, foram avisados várias vezes do que ia acontecer com eles. Então os profetas tiveram esta época aí, a época do profetismo, uma importância muito grande para chamar a atenção tanto da liderança quanto de toda a nação, mostrando os seus pecados, mostrando os juízos de Deus sobre esses pecados. Então essa época do profetismo tinha como objetivos principais esses objetivos que nós vemos aí. Restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, que não existe só um Deus, combater a idolatria, a adoração a ídolos, denunciar as injustiças sociais, pobres, viúvas passando necessidade, alguns ficando muito ricos e outros muito pobres, proclamar o dia do Senhor, falar sobre a vinda do Messias e reavivar então a esperança messiânica, que é colocar o povo na esperança da vinda de um Salvador. Então, nessa época, como eles tinham que trazer a mensagem revelando o pecado e o juízo de Deus sobre o pecado, foram muitos, então, aprisionados, surrados, né, maltratados, perseguidos.